24 horas de louvor e adoração. Vem aí a reflexão. Jovem Gospel. E nós vamos refletir na palavra de Deus hoje, lendo em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo de 1 ao 27, né? Vamos falar sobre de ouvidos, né? Vamos falar de dois personagens aí que perderam a oportunidade. Um perdeu a oportunidade, o outro foi sábio e obedeceu, deu ouvidos à voz do Senhor, e o outro foi diferente disso aí. Então vamos acompanhar a leitura e vamos ver se de repente nós estamos nos encaixando em um desses dois personagens aí, né? A leitura hoje é 2 Crônicas, capítulo 18, versículos de 1 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaanã, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhando pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que
Finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaanã, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor? Quando saiu de mim para falar você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: Envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Muito bem, a leitura é extensa, mas vale a pena a gente meditar nessa palavra do Senhor. Veja bem, aqui tem vários profetas profetizando até em transe, né? A palavra deixa bem claro lá. As pessoas estão naquela profetizando coisas boas a respeito do rei. Nós temos que fazer uma pergunta a nós mesmos e pensar o seguinte: qual o nosso interesse? Nós somos pegos pelas nossas próprias cobiças. E aqui está um rei que está sendo desobediente a Deus e quer só ouvir coisas boas, né? Ele não se sente bem quando alguém fala o que o Senhor está falando. Se nós colocarmos para os nossos dias de hoje, podemos ver que muitas igrejas estão sendo fechadas. Muitas igrejas estão com gatos pingados de pessoas porque estão pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é dura em certos momentos para nós, porque ela nos confronta para dizer: você está errado, você é pecador, você tem que mudar, você tem que abandonar isso. E muitos de nós queremos ter o nosso pecado de estimação, queremos viver naquele conforto, naquele bem-estar, e procuramos outra igreja que vai nos aceitar com aquilo que temos. E lembre-se que Deus não muda, Deus é imutável. Ele é o mesmo Deus daquela época de Josafá e do rei Acabe, é o mesmo Deus de hoje. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Portanto, se você quer ouvir coisas que vai te trazer vida, você tem que ler a palavra do Senhor. Você tem que buscar orientação nessa palavra. Olha, Josafá, rei de Judá, procurava agradar ao Senhor Deus. Já Acabe, rei de Israel, fazia o que era mal perante o Senhor. Da aliança dos dois surgiu a ideia de sair para uma guerra. Josafá sugeriu que primeiro consultasse a Deus. Acabe chamou seus 400 profetas e todos eles apoiaram seu plano. Até a Bíblia diz que em transe todos estavam profetizando coisas boas, né? Veja bem, quantas pessoas hoje estão saindo por aí procurando profetas que profetizam coisas boas, prosperidade, bênçãos que vão trazer riquezas. Olha, cuidado, porque veja, na leitura que lemos hoje, um espírito enganador foi enviado para enganar Acabe. Cuidado para você não estar nessa mesma situação do rei Acabe, sendo enganado. Vá para a Bíblia, vá ler a palavra de Deus. Não faz sentido Deus guardar essa palavra por tantos anos e hoje nós deixamos ela de lado e ficar ouvindo pessoas falar sem entendimento nenhum, que talvez estão sendo usadas pelo inimigo para enganar você e você ir para o inferno junto com ele. Portanto, não vamos ter preguiça, vamos meditar na palavra do Senhor. Josafá sugeriu que primeiro consultasse a Deus. Foi uma ideia importante naquele momento. Acabe chamou seus 400 profetas e todos eles apoiaram o seu plano, porque estavam com o espírito enganador. Mas havia um profeta que não fora chamado, porque Acabe não gostava dele. Por que não gostava? Porque só falava a verdade, e a verdade dói. Este era conhecido por ousar denunciar os erros da vida do rei. Porém, o pedido de Josafá, Micaías, seria ouvido, como era de esperar. Quando transmitiu o recado de Deus, Acabe ficou com raiva, não quis dar ouvidos à mensagem e lançou-o na prisão.
Gostamos de ouvir coisas boas acerca de nós mesmos, na verdade, mas muitas vezes precisamos também ser confrontados com algo que fizemos contra a vontade de Deus. E aí, será se vamos aceitar ou será se vamos nos afastar? Talvez vamos ficar até chateado com aquele irmão que falou com a gente, né? Olha, eu acho que não é prudente você fazer essas coisas porque Deus não aprova. Talvez, irmã, você está usando uma roupa que Deus não aprova, isso não vai ser legal. Talvez, meu irmão, acho que você está falando demais, está criando atrito demais. Talvez você está manipulando alguma coisa, você não está sendo fiel à sua família. Irmão, acho que você está praticando alguma coisa aí que Deus não agrada. E o irmão vai ficar chateado, a irmã vai ficar chateada. Se você consultou a Bíblia e a Bíblia diz que aquele irmão tem razão, abandona o que você está fazendo logo, o mais rápido possível. Como reagimos diante dessas coisas? Será que estamos atentos ao que o Senhor Deus, ao que o Senhor deseja nos dizer, ou ouvimos somente o que faz bem ao nosso ego? Quando estamos decididos a seguir nossa vontade, sempre acharemos pessoas que nos apoiem. E é incrível como sabemos exatamente a quem recorrer, muitas vezes desprezando aqueles que nos trazem uma palavra de alerta vinda de Deus. É mais fácil ficar com raiva, ficar chateado, né? Nos afastar de tais pessoas, mas seria mais prudente ouvi-las. Interessante que Acabe sabia muito bem que Deus falava por meio de Micaías, pois quando ele falou a favor do rei, Acabe chegou a repreendê-lo dizendo que dissesse a verdade. Quando uma pessoa verdadeiramente comprometida com Deus, não qualquer profeta falso que tem por aí, disser algo, é melhor dar ouvidos. E para você consultar isso, você tem que experimentar para saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa serva de Deus. E como saber isso? Veja os frutos que essa pessoa pratica, né? Que ela dá frutos. Ela é uma pessoa serva do Senhor? Vive conforme Deus fala? Ou uma pessoa que é toda descontrolada, não é um servo do Senhor, de Jesus Cristo, como deveria ser, não é honesta nos seus negócios, não é fiel à sua família, é fofoqueiro, fofoqueira, ninguém sabe o que aquela pessoa pode estar praticando. Mas é bom a gente conhecer a palavra de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso íntimo, e o único que pode nos dizer se estamos fazendo as coisas corretas ou não é Deus. E Ele fala através dos seus verdadeiros profetas, pessoas compromissadas com Ele. Coloque o caso diante de Deus em oração e peça a sua direção. Esteja aberto para o que Deus fala, ou que Deus falar com você, mesmo que isso mesmo que isso requeira mudar radicalmente as suas atitudes, abandonar aquilo que você estava fazendo, que você achava tão agradável, mas Deus está dizendo para você: abandona isso, larga, porque isso lhe trará vida plena e abundante. Alguém que só ouve o que quer acabará muito mal, tal como Acabe, que acabou morrendo em batalha por não ter dado ouvidos à pessoa certa. Quando Deus manda um recado, é sempre melhor dar ouvidos e obedecer o que Deus está dizendo. E para a gente saber se vem de Deus ou não, temos que ler a sua palavra, temos que consultar a sua vontade. Há muitas igrejas vazias por aí, meus amigos. Você já se perguntou por que será? Igrejas com poucas pessoas e outras igrejas cheias, transbordando. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas hoje muitas pessoas estão procurando lugar onde se sentem confortáveis, onde não tem ninguém que venha dizer: irmão ou irmã, essa forma de vida que você está não condiz como uma vida cristã. Se ouvem, já abandonam a igreja, pois essa igreja é antiquada. Vou procurar um lugar onde só falam coisas agradáveis, só bênçãos, só profetizam coisas boas ao meu respeito, pois Deus não me quer sofrendo. Deus não nos quer ver sofrendo, por isso Ele enviou seu Filho para nos trazer a salvação. E o seu Filho deixou o Espírito Santo para nos alertar do pecado. E uma das formas desse Espírito nos alertar é através dos irmãos que estão na igreja. Aquela igreja que abre todos os dias dos cultos a Bíblia,
medita na palavra de Deus e vê se realmente é o que Deus quer que sigamos, que façamos. Na igreja que você está frequentando, as pessoas leem a Bíblia? Há muitas igrejas aí que as pessoas nem leem a Bíblia. Estão modernas, estão querendo viver a atualidade, aceitando as pessoas com os seus pecados. Amigos, nós devemos entender que Deus nos ama e Ele quer nos dar a vida plena, vida em abundância. Mas Ele não nos quer com o pecado que temos. Ele quer nos livrar desse pecado, porque esse pecado vai nos levar ao inferno. Por isso nós devemos ser sábios e entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que tem me atrapalhado. Não devemos ser como esse rei Acabe, que só queria ouvir coisas boas, né? Acabe era um rei. A Bíblia diz que o rei Acabe foi pior que todos os reis que vieram antes dele em Israel. Ele fez muitas coisas erradas, foi castigado por Deus. Acabe foi um exemplo de como um líder não deve ser. Devemos evitar os erros de Acabe. Acabe, ela era idólatra, religioso de ocasião, só quando convinha, né? Quando se sentia bem. Ele era um rei mimado. Ele era desobediente a Deus, inimigo de homens de Deus, de homens que falavam a verdade, que levavam a palavra de Deus para ele. Ele não queria amizade com essas pessoas. Veja bem onde você está, a quem você está ouvindo. Se a pessoa que está falando para você, te aconselhando, realmente tem um compromisso com o Senhor, se essa pessoa tem integridade, se ele vive uma vida santa diante de Deus, se é justo nos seus negócios, se é fiel a Deus. Somos todos pecadores aqui, cometemos falhas, mas nosso desejo tem que estar expresso, né? Que tem que estar no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir. Eu quero fazer a vontade de Deus. Assim como foi o rei Josafá, não era um rei perfeito, né? Como nós não somos, mas era um rei que procurava fazer a vontade do Senhor. Veja bem, Josafá foi um rei de Judá que sucedeu seu pai Asa, que também era fiel ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 17, né, versículo 3 diz, 3 e 4, o Senhor esteve com Josafá porque os seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido, não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seus pais e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Veja bem, são práticas que nós devemos buscar hoje: servir o Senhor, obedecer os seus mandamentos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 31 e 32 diz: assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Isso deve ser uma marca na nossa vida hoje, fazer o que o Senhor aprova. Se formos ler toda a história, veremos que ele não era perfeito, como nenhum de nós somos perfeito, mas procurava fazer o que Deus aprova, e isso é agradável a Deus. E nós hoje estamos com atitudes de Acabe ou Josafá? O que você tem praticado? Você tem aceitado a palavra de Deus e tem obedecido ela? Quando Deus manda um recado, é sempre melhor dar ouvidos e obedecer. Se você quer ter vida plena, vida em abundante, seja fiel a Deus, pois Deus, ele é soberano e ele não negocia com o pecado. O que é certo, o que é errado. Leia a palavra de Deus, ela vai te ajudar a abrir os teus olhos, ela vai te ajudar a conhecer a verdade que vem de Deus. Há muitas pessoas aí enviadas do inimigo, né, sendo usadas pelo diabo para tentar confundir a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Por isso há muitas igrejas fracas, porque as pessoas estão querendo viver a modernidade dos dias de hoje, estão esquecendo qual é a vontade de Deus para suas vidas. Isso é ruim, porque Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre eternamente, pois ele é eterno. Se ele está dizendo em sua palavra que aquilo é pecado, aquilo é pecado. Se tem algo que ele aprova, pode fazer e confiar, porque ele está cuidando de você. Deus é soberano.